Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos. 21 horas em ponto. É assim que tem que ser com as coisas do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, muito obrigado vocês que estão chegando. Olha, nós vamos fazer de quarta a sábado uma meia semana de oração falando sobre profetas. A graça dos profetas. Perfeito? Ok, hoje vamos iniciar com Salomão. Amanhã falaremos sobre Moisés. Amanhã falaremos sobre Moisés, ok? Muito bem. Eu quero que você, se puder, no final, se concordar com o que ouviu, compartilhe para que as pessoas possam usufruir da mensagem, conhecer um pouco mais de Deus, um pouco mais da graça de Deus, um pouco mais do que os profetas passaram, do que os profetas se depararam na vida ao se entregar em definitivo para o Senhor, para serem usados por Ele. E eu quero que essa meia semana de oração demonstre para você de que não são histórias, são realidades perceptíveis para os dias de hoje. Como Deus é um Deus geracional, Ele usou nas suas gerações os seus homens, as suas mulheres, as suas crianças, os seus jovens, para levar a sua vontade, levar as suas profecias, levantar pessoas para estarem ao lado dele, para conhecerem a graça e a misericórdia dele, para nós entendermos, em definitivo, que a graça e a misericórdia não nos separa de alguns sofrimentos, de algumas dores, principalmente de perseguições. Você só será perseguido quando você entender a graça, pregar a graça, levar a graça, porque quem vai te perseguir não são os agraciados, são os moralistas e legalistas. Sempre foi. Não será diferente nos dias de hoje. Por isso que eu quero que você fique atento para o seu conhecimento da graça de Deus. Ou seja, para que você se posicione a cada dia com maior e mais humildade perante o Espírito, perante a Deus, para você entender esse amor. Eu fico cansado de ver. Hoje eu vi uma postagem de um cara que disse que Deus fez o homem e a mulher e tem que ser assim e acabou. Aí você escuta up, 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 e aí já começa a meter o pau nas pessoas que têm gêneros, como se o mundo fosse uma igreja. Quando você se posiciona nesse legalismo, e eram muitas pessoas, e eu entrei ali batendo forte, graças a Deus. Por quê? Porque nós estamos para levar o amor e a graça para eles também. Começa por nós, por nossa casa, pela causa do Senhor. Então, qual é o meu benefício de ser um cristão acusando? E a primeira motivação minha, quando eu entrei naquele post ridículo e odioso, não mentiroso, mas odioso, o cara falou pela metade. Deus criou sim o homem e a mulher, pois não havia pecado. Ora, que glória! Ele criou tudo perfeito. Nem uma folha caía de uma árvore, nenhum cordeiro havia sido morto, viviam ao lado de Adão e Eva. Então, vamos deixar de ser ridículos. Vamos deixar de bater no peito. E você vai entender o que eu estou falando, porque agora eu vou falar de homens que foram abençoados por Deus e que foram tão trágicos a carreira deles. Quantas dificuldades passaram. Porque entrou o pecado na nossa vida. Todos somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus, Paulo fala em Romanos. Do que eu tenho que me gloriar? Porque eu sou adventista? Grande porcaria. Do que eu tenho que me gloriar? Porque eu digo que guardo lei, mandamentos? Mentiroso, não guarda nada. Eu fiz um vídeo curto esses dias dizendo que não há a palavra de guardar porque não guarda, mas a palavra que Davi dizia, eu tenho prazer na lei do meu Senhor. Eu tenho prazer na lei do meu Senhor, mas eu sei que eu não guardo. Sabendo que eu não guardo nem o sábado, nem a lei, nem os mandamentos, automaticamente eu olho para o homem que sou
Olhando para o homem que sou, por não conseguir guardar nada, eu olho para a graça do meu Senhor. Porque é ela que me motiva a prosseguir. Porque se eu for olhar para a lei, eu desisto no meio do caminho. Se eu for olhar para as minhas obrigações para com Deus, eu desisto no meio do caminho. Se eu descubro que tudo que eu vier a fazer para Deus é trapo de imundícia para Ele, eu prossigo no caminho. Porque nada do que eu vier a fazer vai agradar a Deus. Porque a única coisa ou pessoa que agradou a Deus foi Jesus. A graça de Deus é Jesus. E a partir do momento que eu me posiciono na minha dependência da graça e da presença dele, eu agrado a Deus. Oh, Deus fez o homem e a mulher. Up. É assim, nada muda, porque Deus é perfeito. Se adaptem na vontade de Deus. Voltem, querem destruir a imagem de Deus. Só besteira. Só ignorância. Só idiotice. Pessoas que não pensam, não raciocinam. Então, vamos entender um pouco, através dos profetas, quem nós somos. Nós não somos nada. Nós não somos melhor que nenhum gay, que nenhuma pessoa que está presa num presídio. Não somos melhores. Não somos melhores do que o espírita, que a gente diz que está servindo Satanás. Não somos melhores. Que os católicos, não somos melhores. E eu tenho até medo de Deus acordar um dia e falar assim: eu vou gravar um DVD de cada um de vocês, de quem vocês são. E todo sábado na igreja eu vou passar o DVD de toda a congregação. Eu tenho medo. Sabe por quê? Porque você é lixo. Porque eu sou lixo. Não tem up. Não. Tem venha pelo amor da tua graça, da tua misericórdia na minha vida. Então vamos lá? Salmos. Olha o que diz Salmos. Para você começar a entender um pouquinho mais o que é Deus, o que é misericórdia, o que é graça, o que é promessa. Olha o que ele diz, Deus, em Salmos 89, de 19 a 37, mas eu vou entrar bem no meio, 19, 20, Salmo 22, 89, verso 22, diz o seguinte: mas, Deus falando para Davi, mas se os seus descendentes se recusarem a fazer o que eu digo, recusando-se a andar no meu caminho, no caminho que eu mostrar, se menosprezarem as minhas leis e quebrarem as minhas normas que eu ordenei, esfregarei o rosto deles na sujeira da sua rebeldia. E eles sofrerão consequências, sim. Mas nunca os expulsarei, nunca os abandonarei ou repudiarei. Alguém acha que eu voltaria atrás da minha santa promessa? Ou que retiraria as palavras de que falei a Davi? Dei a minha palavra, minha perfeita e santa palavra. Alguém acha que eu mentiria para Davi? Deus falando sobre Salomão. 1 Reis 11, verso de 11 a 13. Então o Eterno disse a Salomão: já que você tem a menor intenção de ser leal a mim, você não tem, e de obedecer o que eu ordenei a você, eu vou tirar o reino de você e entregá-lo a outro. Mas por respeito ao seu pai Davi, não farei isso durante a sua vida. Seu filho pagará por isso, vou arrancar o reino da mão dele. Mesmo assim, não vou tirar tudo. Uma tribo ficará por respeito ao meu servo Davi a Jerusalém, cidade que escolhi.
E Jesus disse que João era maior que Salomão. Olha a importância do rei Davi e de Salomão no trabalho de salvação de Deus. Salomão atravessou todos os territórios do pecado, da maldade, da idolatria. Ele conquistou almas que eram do Senhor e que ele havia trazido para o Senhor no início da promessa de Deus, para adorarem a Deus. E num determinado momento da sua vida, ele afastou com as suas ações de idolatria, as suas ações de milhares e milhares de desejos que ele foi construindo através dos anos na sua vida, porque ele abandonou a Deus, ele escolheu buscar aquilo que não era bom aos olhos de Deus, porque se afastou de Deus. E quis buscar tudo para satisfazer a sua carne. Olha aonde um homem é capaz de chegar. Vocês sabem da história de Salomão. Todos conhecem a história de Davi. Muito bem. Então vamos fazer um resumo dessa trajetória e do que Deus é, cara. É isso que eu me pego. Quando eu estudo, quando eu leio, quando eu olho a vida desses homens da Bíblia, e Deus falando como se Davi fosse o maior guardador dos mandamentos dele. Foi um dos piores. Salomão foi um dos piores. E Deus, com isso, nunca incentivou-nos a ser transgressores como eles foram. Não há incentivo. Mas há relatos. Então, quando nós pregamos a graça, os legalistas e moralistas nos acusam de que nós somos pervertidos e queremos perverter a igreja, levar a igreja a uma salvação fácil, banal. Porque o crente que não conhece a graça, pela simplicidade que ela é, ele ensina aos crentes que você tem que sofrer. Se você não tiver sofrimento da obediência na sua vida, você não é salvo. Você não está no caminho de Jesus. Então, quanto mais coisas forem colocadas sobre o seu jugo, quanto mais você absorver o que você tem ou não que fazer, e aí vem uma listagem do Espírito de Profecia, uma listagem da Bíblia, vem um fenômeno neurótico, um fenômeno de malucos, e jogam sobre você, e aí você não consegue assimilar tudo, mas vive na tensão da obediência, das regras da lei, aí você diz assim para você: agora sim. Agora eu estou no caminho do Senhor, porque eu estou no caminho da obediência. Uma pena. Aí lhe é ensinado que se você está feliz, sorridente, e que a lei não lhe pesa, diz que as normas e regras que tanto tem no espírito de profecia não lhe pesa, você está perdido ou perdida. Porque você é feliz. Porque você não dá bola para a lei. Eu não dou bola para a lei. Eu nem sei. Se você me perguntar aqui para eu ditar as leis e as regras e os mandamentos, eu não vou saber te falar. Porque eu nem sei se ela existe. Existe, claro. Porque ela é santa, boa e justa. Porque o Deus santo a obedece em santidade. E eu, estando no meu santo, eu obedeço a lei. Não porque eu obedeça a lei, porque eu estou caminhando com quem obedeceu. E assim foi com Salomão. E assim foi na vida desses profetas. Enquanto eles andavam com o coração puro em alegria e adoração ao Deus de Israel, eles eram puramente obedientes. Mas não porque guardavam. Porque Davi não guardou, Salomão não guardou, ninguém guardou.
Ninguém guardou, nada. Mas andavam com quem guardava. Por que os mandamentos, ele é o caráter de Deus? Porque Deus o guarda, Deus não transgride. Então ele e Deus é a mesma coisa, é a mesma postura, mas não que isso venha a ser a mim, como muitas pessoas colocam, mas eu tenho que imitar Jesus, mas eu tenho que fazer, se Jesus guardou, eu também guardo. Olha a loucura e a neurose aonde chega o abastado sou, rico e de nada necessito. Pois bem, aí voltamos para um jovem forte, um jovem poeta, um jovem cheio de alegria, um jovem disposto a servir a Deus de Israel, um jovem que ainda trazia no seu coração todas as promessas que eram feitas ao seu pai Davi, todas as histórias que ele recebeu, que ele conhecera, de um pai que, pecador, era um homem segundo o coração de Deus. Porque dependia de Deus. Olhava para Deus e falava, meu Deus do céu, como eu não valho nada. E esse jovem estava caminhando, colocando a sua juventude à disposição do Deus de Israel, e escreveu o Cântico dos Cânticos. Aí você vê Cântico dos Cânticos, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de paixão, cheio de desejo sexual por sua amada, cheio de vontade de beijar, cheio de olhar com todos os desejos que um jovem carrega sobre ele, e é ele imputado pecado sobre pecado, ele não pode ter desejos. É como se Deus dissesse, você é culpado porque você tem desejos. Você é culpado, maldito jovem, porque você tem hormônios. E assim é levado os jovens a entrar em pânico e em desespero na igreja. E aí ele é feliz no meio de uns amigos numa faculdade, bebendo cervejinha, todo mundo alegre, todo mundo pulando. Aí ele vem para a igreja, é cacete, é lenha, é jugo, é leis, é pecado, é normas. E toma, tá pouco? Toma mais, tá pouco? Então eu vou te dar mais um pouco. E abre compilações de Ellen White e soca a mensagem neles. E o apertam como se aperta o sumo de uma laranja. Desgraçam a vida do jovem em relação a Deus. E não sabem que a graça está à disposição dele como estava com Salomão. E que Salomão só andou com Deus toda a sua juventude, ou boa parte dela, porque ele sabia do amor e do perdão que Deus deu ao seu pai. E ele sabia que andando nessa graça, ele seria feliz. Eu só sigo com Deus porque eu sei que eu sou perdoado e amado. Vamos começar por aí. Senão eu não serviria a Deus. Senão eu não seguiria a Deus. Eu só sirvo e sigo, porque ele me ama, ele derrama sobre mim a sua graça, e assim ele fez com Salomão. E Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos como um dos homens mais felizes de Jerusalém e do planeta Terra. Primeiro ponto. Ele entrou numa caminhada com Deus. Seu coração falou para a sua época, o seu coração jovem. E Deus entendeu. Toda a malícia jovem que existia com ele e nele, Deus estava com ele. Deus caminhou com ele e ele caminhou com Deus. Depois veio a maturidade e ele escreveu Provérbios, cheio de sabedoria, um homem que passou a sua vida cometendo os seus deslizes e delitos, mas confiando na graça de Deus. E aí ele vem e em Provérbios ele escreve aquilo que ele adquiriu no seu coração. E o tempo foi passando. E Deus estava com ele. E a vida dele já era uma segunda fase. E esse homem começou a entrar nos deslizes, começou a se afastar de Deus. Porque começou a dar ouvido à sua carne. Deus estava ali para perdoá-lo. Deus está aí para te perdoar, com todo e qualquer deslize que você cometer. Não tenha dúvida disso.
Pelo amor de Deus, não tenha dúvida. A Sherry, ontem eu estava falando com uma pessoa, então quer dizer que se eu ficar pecando, o mesmo pecado, Deus vai me perdoar? Até quando? Aí eu respondi para a pessoa, até 70 vezes 7. Se Deus disse para eu perdoar o meu irmão 70 vezes 7, que sou humano, impotente, inconsequente, mau, imagina ele quantas vezes ele pode me perdoar. Pelo mesmo pecado? Pelo mesmo pecado. Então, eu vou ficar pecando, não tem problema, ele vai te perdoar. Mas o que pode ocorrer? Você pecando e abusando, e Deus te agraciando e perdoando, não há problema. O que vai acontecer com o teu coração? Você vai ficar com vergonha de falar com Deus. Você vai se intimidar. Aí o inimigo vai começar a te acusar. Aí você vai se achar hipócrita. Aí você não vai conseguir ir para a igreja porque você já cometeu 67 vezes o mesmo pecado. Vai para a igreja, peca. Vai para a igreja, volta a hora, vai, peca. Mesmo pecado, outro pecado. Renova o pecado. Aí volta para o pecado. E Deus te perdoa, sim. Mas você não vai ter mais forças para isso. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão foi perdendo a força, foi cada vez menos fazendo oblações, fazendo ofertas a Deus e começou a se entregar aos ídolos das suas mulheres. Começou a querer agradar as mulheres, porque ele já não tinha mais cara para falar com Deus. Qual foi o pecado dele? Foi deixar de acreditar na graça. Foi deixar de fazer o que o seu pai fazia. Rasgava as vestes, jogava terra na cabeça e falava, eu sei que eu sou o pó da terra, tenha misericórdia de mim. Foi disso que ele esqueceu. Olha o que Ellen White fala. Por sua própria amarga experiência, Salomão conheceu o vazio de uma vida que busca nas coisas terrenas seu mais alto bem. Ele construiu altares aos deuses pagãos, apenas para verificar qual vã é sua promessa de repouso para o espírito. Ele foi notando que nada acalmava e aquietava sua alma. Pensamentos sombrios e infortúnios e importunos perturbavam-no dia e noite. Não havia mais para ele qualquer alegria de vida ou paz na mente. E o futuro se mostrava enegrecido com o desespero. Mas ela prossegue na página 77 do livro que eu vou dizer qual é. Contudo, o Senhor não o desamparou. Profetas e Reis, capítulo 5, página 77. Você está entendendo? Nós somos uma geração de pedintes. Nós pedimos todas as coisas. E Salomão pediu sabedoria. Pediu a presença de Deus. Até que em um momento da sua vida, já na sua idade mais que madura, no início da sua velhice, ele escreve Eclesiastes. Deus estava com ele. Deus não o abandonou. Deus o acompanhou nos erros da sua juventude e nos desejos da sua juventude. Deus o acompanhou em Provérbios, na sua maturidade, Deus estava com ele. E no momento mais crucial da sua vida, aonde a vida havia acabado, porque ele havia abandonado o Deus de Israel. E ele diz ali, você vai ler em Eclesiastes, que todos os prazeres ele conquistou, todos os desejos ele optou, ele sentiu, ele vibrou, ele acompanhou, viveu, comeu, mordeu, bebeu. Porque ali estava o tesouro do coração dele. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E nós buscamos desejos de coisas. Ele pediu relacionamento. Quando ele trocou o relacionamento por coisas, tudo virou vaidade. E ele finaliza a obra dele dizendo, tudo é vaidade. E nós estamos buscando o quê nessa fase da nossa vida? Nós estamos acreditando em quê nessa fase
da nossa vida? Em coisas, em leis, em regras e mandamentos de Laodiceia? Em que nós estamos posturando o nosso coração? Aí eu me pergunto, fazer a vontade de Deus não é fácil, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Isso foi provado na vida de Davi e na vida do profeta e de Salomão. Porque nós temos prazer em fazer a nossa vontade. E como a gente faz a nossa vontade? Observando regras e leis. Porque é fácil observar regras e leis. Porque entregar-se a Deus há uma conversão, há um despojo de entrega para Deus de tudo aquilo que nós desejamos. É tempo de entendermos a graça. É tempo de buscarmos uma dependência qual nunca buscamos em toda a nossa vida. É tempo de despertar a nossa vida, como foi o despertar de Salomão. Ellen White disse que Deus deu um aperto nele, como prometeu a Davi, mas não o abandonou. E o trouxe de volta, e ela disse que ele teve um lampejo na sua mente. E ele viu que era o único caminho. Era buscar aquela sabedoria, buscar aquela vontade, aquele desejo, aquela necessidade que só vem dele, só vem de Jesus. Acredite, tenha certeza de que ele te ama, de que ele te perdoa, de que ele pode fazer de você um desses profetas que um dia ele fez na Bíblia Sagrada. Basta você querer. Quer ser dele? Quer ser para ele? Quer ser algo para alguém? Então você está no caminho certo. Quer obedecer regras e normas de Laodiceia? Você está no caminho errado. Então, abra o seu coração hoje. Larga tudo, cara. Vai para o teu quarto escuro. Quase 9h30, nós vamos encerrar. Vai lá. E ele vai te ver em secreto. E você vai poder abrir o teu coração e ser uma nova criatura. Não aquela criatura que Salomão decidiu ser para satisfazer o seu ego, mas na volta dele para Jesus. E Deus o aceitou. E ele disse: a suma de tudo é: ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Amando a Deus, você estará observando os seus mandamentos e o seu coração se encherá de amor por ele e pelo teu próximo. Esse é o meu desejo e oração, e eu espero que, de verdade, você acompanhe conosco esses dias e que esses dias possam fazer uma grande diferença na sua vida, para a honra e glória de Deus. Um jovem me perguntou uma vez: Sherry, você curtiu tudo que a vida podia te dar. Salomão curtiu tudo que a vida poderia dar 1000 vezes mais do que eu. Para você é fácil dizer que Deus fez um milagre. Mas e eu que nasci na igreja? O que eu posso esperar? Que milagre eu posso olhar de Deus? Eu disse a ele: jovem, trazer o Sherry das noites não foi difícil.
manter um jovem adventista de nascença dentro da igreja, esse é o verdadeiro milagre. Que Deus te abençoe, adventista de nascença. Fique firme, creia no teu Deus, no Deus de Israel, no grande amor que Ele tem por você. Até amanhã, falaremos sobre Moisés. Compartilhe.